tudo bem? Boa noite! Gente, peguem seus lencinhos hoje, porque a live vai movimentar as suas emoções. Então nós vamos... Deixa eu só baixar um pouquinho a música. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que muita gente acha que é uma coisa simples, mas no meu ponto de vista não é. Porque as pessoas acham, gente, que esses temas que eu tô colocando aqui na live essa semana, algumas pessoas acho que leem ali e dizem assim, ai, mas eu não vou ouvir de paciência, deve ser uma coach falando lá pra gente trabalhar as nossas questões com as outras pessoas, mas eu acho que aqui dentro do processo que a gente desenvolve em coesão criacional, ela vai um pouquinho mais fundo. Então eu vou começar enquanto os outros vão chegando. Nós vamos falar sobre a persistência. Na realidade era perseverança. Só que eu acordo muito cedo e eu começo a fazer as coisas e às vezes eu tô bem pilhada e eu coloquei persistência. Que na realidade é quase a mesma coisa, né? Porque persistência, perseverança e constância, eles são sinônimos. Então vamos na persistência mesmo, que eu acho que a gente tem mais aqui persistir do que perseverar, sendo que tudo é a mesma coisa de qualquer forma. Eu sempre gosto de falar para vocês da onde surgem as palavras, né? Porque a gente fala de uma forma errada o verbo. Então, a palavra persistir, ela vem do latim persistere, e que significa com firmeza na realidade. Persistir significa estar firme, é uma ação que dura, que persiste, que resiste. Então a sensação de persistere, na realidade, é uma sensação de que você é firme em cima da rocha, certo? É também a quantidade de força que você tem para começar a caminhar nesse processo. É uma coisa que dura e que persiste. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar como eu posso ajudar você hoje, amanhã e todos os outros dias. Então, nós vamos persistir comigo até o final dessa live hoje, porque ela vai valer a pena, cada palavra que for dita aqui. Porque quando eu terminei de escrever a live hoje, eu parei, olhei e falei, uau, que legal. Até eu conversei com o Lu, que ele grava para mim as coisas, eu disse, Lu, pega os lencinhos hoje, porque hoje vai tocar o coraçãozinho. Então, por isso que nós vamos entrar nas nossas frequências de coesão criacional e eu vou pedir que todos vocês façam a sua respiração do barato do oxigênio 3, 5, 10 e eu vou pedir que vocês façam no tempo de vocês, mas a gente vai sempre tentar acelerar um pouquinho mais essa respiração para que vocês comecem a entrar nesse vórtice. Porque o dia que a gente fizer um curso ao vivo e a cores e a gente esteja todos juntos, nós vamos fazer esse exercício da respiração muitas vezes. Então vamos praticando já. Foi? E começa a elevar a sua consciência para essa energia de quinta D, gente. Por mais que vocês achem que não está acontecendo, isso está acontecendo porque é uma egrégora que já foi formada há 24 anos e cada vez que eu dou esse comando, a gente é inserido automaticamente nessa frequência de quinta D. Se for também, se você tem merecimento para quinta D, para sexta D, para sétima D, para oitava D, então você vai pedir para os seus mentores nesse momento que eles abram os seus corações para que você aceite e também absorva essa informação para que você aplique na sua vida diariamente, para que você não esqueça aquilo que está sendo dito aqui, mas que você lembre quando você precisar, no momento que você precisar. Então, a gente pode considerar que a persistência, gente, ela tem uma característica de
pessoas que não desistem. A pessoa levanta, cai, luta, batalha, mas ela não desiste. A coisa não dá certo, pega fogo, bate o carro, mas ela levanta, vai lá e continua, né? Se ela tem uma bicicleta, a bicicleta quebra no meio, ela pega as rodas, monta outra bicicleta e continua. Então isso para mim é uma característica básica das pessoas que têm muita persistência. Persistir, gente, não é fazer a mesma coisa. Escutaram? Persistir não é fazer a mesma coisa, até porque isso não é muito inteligente. Persistir na mesma coisa, principalmente quando ela não está dando certo, é complicado. Então eu vou dar um conselho para você que gosta de persistir na mesma coisa o tempo todo, tá bom? Persiste em outra coisa, desiste dessa coisa que não está dando certo e persiste em outra, porque geralmente quando você persiste em alguma coisa que não está dando certo, aquilo é até um sinal do universo dizendo para você que aquilo não é para você, concordam? Então você começa a persistir em outras coisas. Então você vai ter que fazer aquele primeiro exercício da primeira live, você vai ter que se reconhecer, você vai ter que se inteirar com o que você é, saber o que você é, para que você possa também negar a sua persistência para determinadas situações e não apenas uma delas. Até aqui tudo bem? Tudo, gente? Ótimo! Então vamos lá! Isso que eu estou falando para vocês vai ser para todos os setores da sua vida, tá? Para todos os setores do ser humano. Quando eu digo ser humano, não é ser humano, é ser o humano. Todos os setores da sua vida, onde você tiver que usar persistência, você vai utilizar o que eu vou dizer para você aqui hoje. E acredite, vai ser de grande valia. Persistir sempre na mesma coisa chama insistência. E a insistência é outra coisa. A insistência, ela não é uma coisa muito positiva, ela é uma coisa chata até, né? Porque você insiste que nem relacionamento amoroso. Insiste numa coisa que já está falida. E isso não é persistência, isso é insistência. Mas a insistência é para outro dia, para outra live, que eu tenho muita coisa para falar sobre a persistência para você aqui. Então, insistência é uma coisa, persistência é outra, tá? E temos também a teimosia, que é outra coisa que eu já vou falar sobre ela. Então, a constância, que também é um tipo de persistência, sim, é um processo de você continuar lutando para que você possa alcançar suas metas em todos os setores da sua vida, como eu disse. As pessoas pensam que ter talento ou uma boa formação, às vezes, é a garantia para alcançar o seu sucesso. Mas o talento e o conhecimento, eles vão servir muito pouco se você não persistir. Então não adianta o cara ter faculdade, pós-graduação, doutorado, se na primeira tentativa que ele tenta conseguir ou conquistar alguma coisa, ele não consegue, ele desiste. Então nem o talento e nem os certificados e diplomas dele vão auxiliar ele nesse processo. Porque existe uma regra também dentro das grandes empresas. Quando eu estava no Japão, eles usavam muito essa regra, que o trabalho supera o talento. Então não adianta você ser talentoso e se você também não trabalhar. Então no Japão eles mediam muito a capacidade do cara trabalhar e não o talento que ele tinha como profissional, digamos assim. Em suma, o certificado não resumia a quantidade de trabalho que ele poderia fornecer para a empresa, ok? Tem um escritor que às vezes eu leio umas coisas dele, eu acho ele muito legal, Alden Mills, tá? Ele é um ex-comandante do pelotão da nave SEALs nos Estados Unidos e obviamente eu gosto da maneira que ele ensina, porque ele é tipo, sim senhor, não senhor, que eu acho que funciona. E ele se tornou um dos grandes empresários depois que ele saiu do exército e ele se tornou uma pessoa muito rica. E aí ele começou a palestrar falando sobre disciplina, obviamente, que veio até do background dele do exército, ok? Então, ele diz que tudo começa quando você vai entendendo as suas razões. Isso é,
os motivos que você tem para perseguir o seu sonho. Então, quais são os seus motivos de verdade para que você persiga seu sonho? E é muito importante que a gente chegue nessa conclusão, porque tudo vai começar quando você tem um sonho e você vai começar a entender as razões que estão levando você a perseguir esse sonho. Então, tudo começa quando você entende as suas razões. Quais os motivos que você quer perseguir esse sonho? Vou dar um exemplo bem ruim aqui, mas de um namoradinho. Ah, ele é bonito, ele é forte, ele é rico, sei lá, ele é inteligente. Por que você está perseguindo essa pessoa, né? Na tua cabeça, digamos, certo? Então, vocês vão ter que entender quais são as razões que você quer perseguir esse sonho, ok? E vocês sabem por quê? Por que que você precisa saber que você precisa perseguir esse sonho? Vocês sabem por quê, gente? Por que que você tem que saber quando você vai perseguir esse sonho? Por quê? Você sabe? Porque quando você conhece a razão que está por trás do teu objetivo, você vai criar uma energia, uma força que vai manter você caminhando para frente. Então, digamos que você quer ir para a Itália, aprender italiano, então esse é o teu motivo. Você vai perseguir o quê? Você vai perseguir dinheiro, você vai perseguir aprender italiano, você vai perseguir o que é que você vai fazer para que isso aconteça. Qual é a verdadeira razão por trás desse objetivo que vai te dar a energia que você precisa para você continuar indo para frente? Entenderam? É muito importante isso. Porque isso é para tudo, não? Eu tô falando uma coisa grande, mas pode ser, sei lá, emagrecer, entendeu? Então o objetivo é ficar bonita. E o que você vai, qual é a razão, qual é o objetivo disso? Pro teu bem-estar, porque você quer ficar mais bonita para um namoradinho que você conheceu, porque você precisa por causa de saúde, entenderam? Esse link de informações é necessário pro teu cérebro, para que ele entenda isso. Ok? E é uma forma de você controlar as informações dentro da sua cabeça. Então, mesmo quando as pessoas incentivam você a parar, você vai ter que lembrar desse objetivo, porque quantas vezes você começou algo e falaram pra você que não ia dar certo? Pra mim, quase todas as vezes. Tudo que eu começava a fazer, as pessoas diziam, ah, mas isso eu acho que não vai dar certo, porque nananá, eu acho que isso não vai dar certo por causa daquilo. Certo? E eu olhava e dizia, ai, que legal, mas eu vou tentar, porque se eu não conseguir, eu vou parar. E se eu tento outra coisa, porque eu sempre fui muito focada e muito determinada nesses quesitos, então eu acatava, porque eu sempre respeitei o que as pessoas falam pra mim. Se você acha que não vai dar certo, então eu vou tentar, e se eu não conseguir, eu faço outra coisa. Então as pessoas, elas vão dizer pra você que as coisas não vão dar certo. E por isso que você tem que ter esse objetivo dentro da sua cabeça, você tem que ter esse foco dentro da tua cabeça para que você continue caminhando na direção, persistindo naquilo que você realmente deseja. Ok? Então, várias vezes essas pessoas, elas fazem... mas não é uma coisa ruim, elas estão tentando te alertar, pai, mãe, geralmente elas fazem para que você não sofra. Mas você precisa tentar, você precisa persistir, até que você saiba que não vai dar certo. Porque daí quando você realmente tentar e não der certo, aí é como se dentro da sua cabeça aquele objetivo, ele foi cancelado e você começa um novo objetivo. É como se fosse um checklist de persistências e objetivos, ok? Gente, se você for uma pessoa teimosa, que é a priminha da persistência e que não tem absolutamente nada a ver com a persistência, as pessoas confundem, ah, você é teimosa e por isso que ela vai em frente. Não, isso chama persistência. Teimosia também não é uma coisa muito positiva. Se você teima por um motivo bom, é até funcional, mas quando você teima, e geralmente você teima por coisas que não são funcionais, você vai perder muito tempo. Então, persistência com
Teimosia também não é a mesma coisa. Insistência também não é a mesma coisa. Por isso que é fundamental que a gente saiba exatamente o que significa as palavras, porque elas derivam do latim e do grego. A gente precisa entender o que está falando, porque a mente, como ela é condicionada a esse conhecimento já desde a época pré-histórica, a mente assimila a informação que está acontecendo no universo, ok? Principalmente agora que está todo mundo nesse processo de intercalação de energias. Então é muito fácil a gente captar essas informações. Então foca, é persistência e perseverança. Não é nem teimosia, é persistência e perseverança. É as palavras que você vai utilizar para que a sua mente entenda esse comando. Então, você vai pensar, ou você vai escrever, que eu sei que vocês têm o caderninho aí do lado, você vai fazer isso rapidinho, pensar e escrever. Qual é a razão que está por trás do teu objetivo? Você vai escolher um objetivo, que eu sei que você tem vários, porque você é uma pessoa co-criadora, maravilhosa, você é incrível. Então aproveita e pega e escreve, ou mentalmente você vai escrever qual é a razão que está por trás do teu objetivo. Você vai escolher um item para perseguir, para perseverar, e você vai me escrever qual é a razão que está atrás desse objetivo. Quando você terminar, você taca coraçãozinho ali para mim, porque é o que você vai usar essa semana para acordar amanhã e persistir. Você vai acordar essa semana inteira com esse objetivo que você está escrevendo agora, com essa razão que você está anotando agora no seu caderninho. Você vai anotar essa razão, você vai focar nesse objetivo e a partir de amanhã você vai acordar todos os dias persistindo neste objetivo que você está escrevendo agora. Então escreve alguma coisa plausível também, que senão você vai ficar bem confuso. Pega a coisa de ginástica, que é a melhor coisa que tem, que além de fazer a ginástica, você vai conseguir fazer o exercício, ok? Gente, eu vou continuando aqui que eu tenho bastante coisa para falar, mas acredite, você tem que planejar. Você tem que planejar. E eu ensinei isso muitos anos atrás, em Coesão Criacional Sabedoria Interior, que eu acho que foi um curso excelente, onde eu mostrava todo esse movimento da quinta D, todo esse movimento planetário que ia acontecer hoje. Isso eu estou falando de 6 anos atrás, e eu ensinei vocês, né, quem está assistindo que fez o curso, aprender a controlar o dia, aprender a controlar as horas, aprender a controlar os minutos. Eu ensinava as pessoas a planejarem o dia antes de dormir e quando acordassem. Quem fez o curso e sabe e lembra disso e usa até hoje, fala ali, mostra pra mim, pra eu saber que você ainda pratica, e aí eu fico feliz no meu coraçãozinho, porque eu sei que não foi em vão. Então isso eu ensinei durante muito tempo para que as pessoas chegassem hoje, gente, hoje, e pudessem usufruir da quinta D propriamente dita. Então, Alden Mills, ele diz também que não planejar é como se você estivesse planejando um fracasso, né? Porque ele usa bastante o negócio do exército, que é como é que você vai para uma guerra se você não planejar os passos, quantos soldados vão, de que forma que vai ser. Então, o planejamento é fundamental. Pega lá a frase que você escreveu e você vai colocar como é que você vai fazer um planejamento para que isso aconteça. Do teu jeito, sem muitas regras, mas você vai planejar. O que você anotou ali como objetivo da tua semana? Qual vai ser o planejamento que você vai fazer para que isso aconteça? Usando a sua persistência, gente. A persistência é mental, porque o negócio da ginástica é: eu tenho tempo de fazer, eu quero fazer, porque eu sei os benefícios que isso dá, mas eu não consigo fazer. E aí que vai entrar a sua persistência. O meu objetivo é ficar bonita, sentada no sofá. É que isso não vai acontecer. Então eu vou levantar e vou persistir. Eu vou fazer 5, 10, 15, vou fazer 3, mas você vai criar esse movimento de começar a fazer isso de uma forma muito coerente e produtiva, planejado. Acorda de manhã e já planeja e o que você vai fazer, porque o planejamento nada mais é do que preparar
O quanto mais você se prepara, mais chances você vai ter de sucesso naquilo que você quer. Então planeja, gente, planeja de verdade, porque funciona. E aí, nesse processo todo, eu vou ter que contar uma história para vocês. Prestem atenção, que é uma história verídica. Então, gente, eu vou resumir essa história, porque é uma história longa, que daria até um livro na realidade. Eu vou resumir bem curtinha, para que vocês entendam, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. Então, para quem não me conhece, né, antes eu vou me apresentar. Eu sou Rosângela Missaua, eu sou psicoterapeuta há 24 anos nessa jornada neste planeta Terra. Então, numa dessas jornadas na frequência do planeta Terra humana, eu era bem novinha, eu tinha ido para a China me tratar, pois eu estava muito doente na época. E eu estava com problema na barriga, no útero, e meu útero, ele estava gigante e era como se eu tivesse grávida de 6 meses. A minha barriga era muito grande. E aí eu fui para a China por tratamento, fui atrás do tratamento, porque como eu morava em Tóquio, era mais perto. E eu fui me tratar no hospital que minha irmã estudava, que era em Pequim. Mas aí eu cheguei em Pequim, fiquei lá um tempo, o médico não pôde me atender, é uma história compridíssima, mas resumindo, eu acabei pegando um trem e eu falei, sabe o que? Eu vou meditar. Eu vou meditar e ver por que isso tudo está acontecendo, né? Eu vim até aqui me tratar, o cara não pode me tratar, em suma. Eu peguei um trem e fui atrás de uma das 4 montanhas sagradas da China, que me falaram que era muito bonita e existiam muitos curadores lá, mas eram pessoas simples, né? Que não eram médicos. Mas eu fui. E aí tinha esse templo em cima da montanha que a gente podia meditar. E eu falei, né, se eu não conseguir ninguém que me ajude, eu vou para o templo e fico lá meditando e peço que os meus mentores me ajudem, porque eu vim até aqui e eu não vou desistir agora, não é mesmo? E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo comigo, meu pai estava com câncer. Então eu estava doente, meu pai estava com câncer, a cobrança árdua da espiritualidade para que eu começasse a ensinar para as pessoas coisas que eu nem sabia o que eu tinha para ensinar, porque eu não sabia o que eu tinha que falar para as pessoas, e tudo isso estava junto. Eu sentia muita dor física. Quando eu cheguei naquela montanha, gente, parei no pé da montanha, eu olhei e a montanha, ela era gigante. Imagina uma montanha grande mesmo. E aí eu falei, eu vou subir, né? Porque eu não tinha muita opção, não tinha onde ficar. Eu falei, eu vou subir. E eu comecei a caminhar. E eu comecei a subir aquela montanha. E tinha milhares e milhares e milhares de degraus. E haviam milhares de pessoas, que eu vou até postar essa foto para vocês essa semana. Haviam milhares de pessoas carregando pedra, gente, mais blocos de pedra gigante, montanha acima, para construir os templos lá em cima. E eu ficava perguntando para Deus, super brava, por que você nos colocou nesse mundo, se é só para carregar pedra? Porque eu olhava o pessoal carregando pedra e eu falava, né, gente, pô, Deus, você colocou a gente nesse mundo para ficar carregando pedra, olha o coitado do cara, né, carregando pedra para poder sustentar a família dele, que a China tem uns lugares que é bem triste lá. Então, para que colocou a gente nesse planeta, né, para ficar sofrendo com dores e dor? Eu, particularmente, né, pessoalmente, eu estava muito cansada. Mas eu sempre fui muito persistente e eu estava na metade da montanha, que eram horas e horas para subir. Eu falei, eu não vou parar na metade, eu vou até o final, porque até eu nunca parei nada pela metade, né? Eu falei, eu vou até o final com essa história, porque comigo é tudo ou nada, né? Ou vai ou racha. E eu falei, eu vou subir essa montanha, mas nem que, né, eu tenho aqui de maca lá, mas eu vou com os caras junto da pedra, mas eles vão me levar lá pra cima. E nesse meio tempo, começou a chover muito, 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 muito. E daí eu tava lá, no meio dessa montanha, gente, mas imagina uma montanha grande, sozinha, totalmente molhada, porque daí o vento começou a bater. Eu comecei a ficar com muito frio, com muita raiva, mas com muita raiva, com raiva de tudo, inclusive de Deus. Mas aí eu parei e falei, ou eu subo ou eu desço. E eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou continuar subindo. E de repente, no meio daquela chuva, no meio daquele frio, veio uma fumaça gigante
e ela envolveu completamente tudo que estava ao redor. Eu tô suando, gente. Tudo que estava ao redor. E eu só pensava, cara, eu não acredito que eu não vou poder nem ver a montanha daqui, porque obviamente com aquela fumaça, que eu calculei que fosse uma neblina, com aquela chuva eu não ia poder nem ver a montanha, então eu ia subir lá em cima e olhar tudo e não ia conseguir ver nada. E aí eu comecei a falar com Deus, mas daquele jeito, gente, aquele jeito, molhada, com frio, doente, tudo era um contexto de terror mesmo. E só eu e Deus sabemos a conversa que a gente teve daquele jeito. O bom da história é que Deus perdoa. Porque a conversa que eu tive aquele dia com ele, gente, era imperdoável. Mas eu falei tudo o que eu tinha pra falar mesmo. E eu falei, mas eu tava com muita raiva, gente. Eu falei. E aí eu só falava, ainda bem que Deus perdoa, porque ele vai ter que me perdoar, porque senão eu tenho passagem direta, sem parada, para baixo. Em suma, resumindo, quanto mais eu subia, mais íngreme a montanha ia se tornando. Mais estreita, gente, porque era uma montanha que você ia subindo e ela ia ficando estreita, as paredes das montanhas, assim, sabe? Elas iam ficando estreitas de um jeito. E a fumaça, que era uma neblina, ela era uma neblina gelada e densa, e ela começou a me envolver e eu sozinha. E aí chegou uma hora que eu não enxergava nada, eu não enxergava nem aonde eu estava pisando mais. Eu vou postar essa foto do cara carregando a pedra para vocês entenderem. Aí eu tava lá, no meio do nada, sozinha, com frio, com dor, naquela chuva. Então foi aí que eu passei por uma rocha muito estreita, tipo, sabe, bem estreita, que você tem que passar de lado, assim. E eu comecei a subir uma pequena escada, porque você passava essa rocha estreita e aí tinha uma escadinha de pedra. E aí eu comecei a subir essa escada de pedra. E eu fui subindo e passei por outra fresta. E quando eu passei para a fresta, a escada era assim. E aí eu comecei a subir para cima. Óbvio que é para cima que eu subi. Eu fui e eu fiquei de costas. Só que assim que eu passei essa escadinha da fresta, eu vi o sol. E tinha sol por tudo. Aí eu falei, uou, gente, tá acontecendo uma coisa muito louca aqui. E aí eu virei para trás. E quando eu virei para trás, gente, eu olhei, eu tinha chego no topo da montanha. Depois de horas caminhando, eu cheguei e eu olhei, tinha sol por tudo, tinha sol. E na realidade, depois que eu me toquei, que aquela fumaça, aquela neblina, que eu estava achando que era neblina, na realidade era uma nuvem. A montanha era tão alta, mas tão alta, que eu passei a altura das nuvens e fui para cima das nuvens. Tanto que a gente via os aviões passando embaixo, assim, de tão alta que a montanha era. E quando eu cheguei lá, eu sentei e eu fiquei olhando e eu falei, gente, que loucura tudo isso. E na hora, a minha ignorância, ela não me permitiu ver o que estava acontecendo. Que na realidade eu estava sendo levada acima das nuvens. Assim, eu nunca cheguei tão próximo de Deus como naquele lugar, falando fisicamente. Mas a ignorância não permite, né? Porque você está tão possuído de raiva que você não permite ver nada. E quando eu cheguei acima das nuvens, eu me toquei, por isso que tinha chuva para baixo, porque na realidade a montanha era aqui, continuou para cima, eu estava aqui eram as nuvens e essa nuvem era uma nuvem de chuva. Então na realidade eu atravessei uma nuvem completamente cheia de chuva, gente. Foi a experiência mais louca que eu tive na minha vida. Aliás, eu já falei para minha família que quando eu morrer eu quero que joguem as minhas cinzas naquele lugar. A minha irmã falou que é só deixar a passagem comprada que ela leva, espertinha. Mas eu atravessei uma nuvem de chuva para limpar a minha alma de toda a raiva, de todo o ódio, de todas as dores que eu estava sentindo naquele momento. Então, para mim, foi um ritual que aconteceu nesse processo,
que eu precisava sentir aquela raiva, eu precisava me debater com toda aquela dor, passar por aquele processo para que eu pudesse purificar a minha alma, não só de cansaço, mas lavar a alma literalmente, para que eu chegasse no topo da montanha. A gente continua falando de persistência, tá bom? Só para vocês não perderem o foco. Quando eu olhei ao redor daquele lugar, gente, eu vi uma cadeia de 73 montanhas, que foi uma das coisas mais lindas que eu vi na vida. É magnífico. É que nem aquelas montanhas chinesas mesmo que você vê em filme, sabe? Foi maravilhoso. Aí, naquele momento, eu ajoelhei e chorei. Chorei. Chorei como eu não chorava há muito tempo na minha vida. Chorei por mim, chorei pela minha família, chorei pelas pessoas que sofriam naquele lugar. Eu chorei pelo planeta Terra, gente. Foi foi uma catarse tão grande, eu chorava por tudo, tudo. Porque eu tinha, primeiro, conseguido, sem falar chinês, porque eles não falavam inglês na época, muito mais naquela época. E aí eu me ajoelhei e comecei a pedir perdão também, como eu nunca tinha pedido perdão para Deus na minha existência, porque eu achava que não funcionava assim entre Deus e eu, ou com o ser humano. Mas naquele dia, depois de eu ter chorado muito, eu comecei a pedir perdão por todas as coisas que eu tinha dito para ele um pouquinho antes. E por isso que eu sei que hoje Deus perdoa, que senão eu estava ferrada. E aí, meus amores, eu pedi perdão principalmente pela minha ignorância. A ignorância de não entender como Deus age. Quando Ele quer realmente testar os filhos dele para dar alguma coisa muito maior e melhor na vida deles, entenderam? E aí que entra a persistência. Porque toda vez que você provar que você merece, através da tua persistência, você vai receber. Então eu pedi perdão muito pela ignorância de eu não entender como Deus agia na vida dos seus filhos. E eu não estou falando desse Deus católico, vocês sabem, eu estou falando de uma força suprema universal e magnífica que rege a todos aqueles que acreditam nisso, na fonte do amor. E naquela noite, a minha recompensa por eu ter passado por tudo aquilo que eu passei, por ter me redimido diante da grandeza da montanha, que para mim era Deus naquele momento. À noite, a minha recompensa por toda a persistência que eu passei naquele momento, isso já faz uns 20 anos, mais ou menos. Quando eu cheguei lá e fui dormir, naquela mesma noite, foi a primeira vez que eu conversei com Kuan Yin. Foi a primeira vez que eu nem sabia quem era Kuan Yin. Ela veio e eu sentia que era uma mulher e ela começou a conversar comigo. Eu senti um amor muito grande, eu chorei muito naquele dia. E daquele dia em diante eu sempre tive contato com Kuan Yin, de todas as formas possíveis. Então, para mim, essa história é uma forma de mostrar para vocês que às vezes a gente está persistindo em alguma coisa sem saber exatamente o que a gente vai ganhar como recompensa. E nesse dia, nessa noite, eu fui recompensada pela minha persistência de ter passado por tudo isso, sozinha, com frio, doente, com meu pai com câncer. Eu fiz tudo e no final, foi o meu primeiro contato consciente com a energia de Kuan Yin. E foi naquele lugar. E por isso que eu gostaria que as minhas cinzas voltassem para lá em um determinado momento. Obviamente ela poderia falar comigo em qualquer lugar, mas ela foi bem legal de ter me chamado até lá para fazer isso, entenderam? Aí, meus amores, depois que eu comecei a conversar com Yin a partir desse momento, é que eu comecei a me dar conta de tudo que tinha acontecido, entendeu? Que era um teste. Era um teste para saber se eu ia ter a força, a coragem para enfrentar o que eu ia passar dali para frente. E eu digo até os dias de hoje, porque eu acho que hoje é o momento que eu mais preciso dessa energia que eu aprendi lá atrás. Então, para mim, hoje eu consigo compreender que foi um teste para que eles soubessem o quanto de coragem, determinação e força eu teria para poder desenvolver o trabalho que eu desenvolvo até hoje com as pessoas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês, gente?
persistam. Persistam e persistam mesmo. E às vezes vocês vão ser testados durante esse processo de persistência. Não vai ser uma coisa dada para vocês de mão beijada. Certo? Então você vai criar né, a razão dos objetivos que você quer persistir através disso, através desse sonho ou do teu planejamento, mas você vai ter que ter consciência que vão haver testes, porque eles não vão te dar alguma coisa se você não for nobre o suficiente de ter persistido para ter conseguido. Até porque, para mim, pelo menos, foi assim a minha vida toda, eu sempre fui muito testada, e eu falei muito isso em palestras na Angel Garden, sobre os testes que eles iam colocar sobre você, porque você é um guerreiro, e um guerreiro não recebe a espada se ele realmente não for testado, que ele tem aptidão, ou talento, ou coragem e confiança para usar aquela espada. Entenderam, gente? Coisa mais linda, eu acho lindo, porque mesmo os testes fazem com você continue a persistir, porque senão você desiste já no primeiro obstáculo que aparece na tua vida, você já vai desistir, porque você não estava pronto para aquele processo. Então é uma consciência que tem que ser adquirida, gente. Coesão criacional é uma consciência que você adquire dentro de você, para você manifestar. Então, há momentos em que você tem que dar tudo de si nesse processo. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, todos os momentos que você identificar as suas razões, que você vai acreditar nisso. Então, nesses momentos de sofrimento e dor, você vai identificar todos esses momentos e você vai parar, você vai segurar e você vai dizer: se for da vontade de Deus para que tudo isso aconteça, porque é o meu merecimento, então que se manifeste. E eu vou passar os testes e vou provar, através da minha persistência, da minha perseverança, que eu tenho dignidade para continuar e receber aquilo que eu planejei, e a razão do objetivo e o porquê que eu quero perseguir esse sonho. Tá bom? São coisas aqui, são coisas concretas, gente. Namorado a gente não persegue, eles que perseguem a gente. Hashtag fica a dica. Então, meus amores, tudo que você fez até agora, tudo que você viveu na sua vida, tudo que você plantou e todos os testes que você passou, se você persistir, vai levar você a esse momento final do teu planejamento. Tudo que você fez vai levar você a acreditar que você consegue. E quando no final de tudo você finalmente alcança, a sua vida, ela muda para sempre. Então, gente, nos finais, quando você finalmente alcançar o que você quer, você vai começar a mudar a sua vida de uma forma inacreditável. Você vai mudar a sua vida para sempre, porque você sempre aprenderá a partir daquele momento a acreditar em si mesmo. Quando você percorrer todo esse caminho, quando você persistir por todo o teu sofrimento, quando você for testado e quando você parar e ter a consciência que todos os testes que você passou na sua vida foi para que você pudesse chegar lá no final. A única função disso tudo é que você acreditasse na tua própria força, na tua própria coragem, na tua própria determinação e na tua própria persistência. Porque a partir do momento que você consegue fazer isso uma vez, você vai fazer sempre. Então, gente, eu vou dar 3 itens para vocês guardarem, para que vocês foquem no que vocês desejam. Consciência, eu já falei isso, mas eu tenho que falar sempre. Consciência, esteja consciente dos teus hábitos, gente. O que prende você? Daí volta lá para a primeira live. Eu já falei, eu acho que eu vou dar aquela live de novo. Volta lá para a primeira live. Quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? De que forma que é? De que forma que não é? Entendeu? Então volta lá para o começo e tenha consciência, esteja consciente que
Quem é você? O que você quer mudar? Quais as coisas que realmente você não gosta em você? Compreenda, você não tem como mudar aquilo que você não sabe que não é legal em você. Se você achar que é tudo florzinha, é tudo poliana, é tudo anjinho, é tudo cocriaçãozinha, gente, você não vai mudar nada em você. Então vá lá e veja os hábitos que você não gosta, que estão te prendendo em raiva, em dor, em mágoa, e começa a ter consciência disso. Essa é a primeira etapa, certo? Aí você vai usar da sua concentração. Você vai começar a se concentrar nas tuas ações, naquilo que você precisa mudar para que isso se concretize. Então, consciência. Primeiro você vê o que você não gosta. Segundo, você vai se concentrar naquilo. Como eu vou mudar esse hábito? Gente, não é se chibatando e dizendo, eu sou assim, não, eu como muito, eu sou gorda, não. Você vai se concentrar. Um planejamento óbvio e lógico. Como é que eu vou emagrecer? Então é dieta, é ginastinha, é caminhada, você decide. Faça pouco, mas faça sempre. E o controle. Que aí teria que ter mais umas 20 lives, mas o controle primeiro do ego, né? Primeiro você assume o controle da tua vida, de quem você é, daquilo que você não quer mais na sua existência, daquilo que você está cansado que é desse jeito. E você vai começar a controlar todas as coisas na tua própria existência. E essa é a parte divina desse processo maravilhoso. Então, meus amores, perseverar é persistir na vida. Com humildade de reconhecer as suas faltas, reconhecer a insistência de quem não se deixa abalar pelas dificuldades. Você vai ter muitas dificuldades, mas você não vai se abalar, porque elas vão ser apresentadas em toda a tua encarnação nesse planeta. E por isso que você vai ter que ser forte. Jorge, como diz minha sobrinha. Entenderam? Então, perseverar é persistir na vida com humildade. Humildade de reconhecer suas falhas e a insistência de quem não se deixa abalar por dificuldades apresentadas, porque vão ser muitas, não vai ser uma nem duas, vão ser milhares. Perseverança deve ser a palavra mestra para resistir às provas da sua vida, gente. Vão ser muitas provas. É aprender a se levantar de cabeça erguida, não importa o tamanho da queda. É você seguir as estrelas que te guiam hoje e sempre. Perseverança deve ser a tua mestra principal. E sempre resista, porque vão ter tantas provas na vida, gente. São tantas provas na vida da gente, que se você não perseverar, você não persistir, você não for constante naquilo que você deseja, qualquer um que chega e fala para você, mas isso não vai dar certo, você vai olhar e você vai atrás, né? Às vezes eles fazem por amor, por proteção, principalmente as mães. Às vezes os amigos fazem por inveja. Às vezes os seus companheiros, eles têm medo de perder vocês. Então, se você não estiver bem estruturado no controle da tua vida, no controle daquilo que você deseja, com tudo planejado para o teu futuro maravilhoso, é muito provável que você pare no meio do caminho. Gente, e muita conscientização, né, do que é que você vai perseverar e persistir também. Aquilo que eu falei, para relacionamento amoroso eu acho meio complexo, porque às vezes você persiste em umas coisas que você jura que é o amor da sua vida e acaba descobrindo que é... Só que não. Ok? Ficou mais ou menos claro? Muito obrigada por vocês terem me deixado contar a minha história para vocês, mas eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente ia conversar hoje, porque essa história realmente é uma história bem comprida, eu estava muito doente, foi um processo muito legal, mas a ideia era que eu passei por tudo aquilo, eu sofri muito naquele dia, muito mesmo, vocês não têm noção, eu estava muito doente, e quando eu cheguei lá, realmente... eu me ajoelhei e pedi perdão pela minha ignorância de não ter compreendido os desígnios de Deus que me levaram até aquele lugar, por ter feito o que eu fiz, porque eles estavam me preparando para fazer o que eu vinha fazer pós
aquele lugar, que eu não tinha nem noção porque eles queriam que eu ensinasse. Eu falava, mas ensinar o quê? Não sei nem pra mim, eu vou ensinar o quê para as pessoas? Sabe? Mais uma vez, gente, perseverança, persistência é a palavra mestra que vai ajudar você a resistir na sua vida, em todas as provas. Porque você vai cair, eles vão tentar te derrubar, as pessoas vão tentar derrubar você. A gente faz um trabalho para as pessoas de doação e as pessoas, elas vêm, elas se sentem agredidas às vezes e elas não curtem, elas não compartilham, que não é o caso, mas eu acho que é uma questão de consciência, sabe? Da lei do retorno, que daí é o último item do quadrinho, que é gratidão. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou falar de gratidão sem as pessoas não ficarem chorando uma semana? Porque as pessoas, até hoje, elas não compreendem que a gratidão é o maior gatilho, o maior estopim, a maior roda que gira a lei do retorno. Porque você vai fazer, mas não é para você receber no dia seguinte, você vai receber quando você precisar. E eu já contei para vocês, comigo acontece sempre. Então, o que eu tenho para dizer para você hoje sobre persistência? Persista, insista. Da forma positiva, mantenha a tua constância, porque eu basicamente confio no ser humano, eu confio em você, eu acho que nós somos iguais, uma menina de 1,58 m, sem muitos parafusos na cabeça, eu dei conta disso, eu sei que você, que é uma pessoa iluminada, que veio para esse planeta para fazer o melhor, você vai conseguir, eu sei que você vai conseguir, eu sei. Porque é só você persistir. De verdade, gente, essa live foi muito importante para mim, porque eu lembrei de coisas que eu persisti para estar onde eu tô. Então, como o Arcanjo Miguel um dia me disse, não desista. Que eu estava muito mal, chorando também, não quero mais saber, esse ser humano, E ele chegou para mim e sussurrou no meu ouvido, minha filha, não desista, porque os filhos de Deus já nascem vitoriosos. Então, meus amores, muito obrigada por essa oportunidade de estar com essas pessoas maravilhosas toda essa semana. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a nossa semana seja ótima, que a nossa vida seja melhor ainda e que vocês consigam sucesso em tudo aquilo que vocês persistirem de verdade em suas vidas. Tá bom? Então, eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem comigo nas quartas. Semana que vem, eu nem lembro qual que é o item do quadrinho, mas a gente vai falar sobre esse item semana que vem. Agradeço imensamente por todos que estão curtindo, que estão compartilhando, que estão convidando as pessoas, que estão trazendo outras pessoas para poder vivenciar isso. Parece uma coisa muito simples, gente, mas não é. Acreditem, eu ensinei isso durante 24 anos e tem pessoas que começam a compreender o que eu falo agora. Porque assim, as pessoas que estão na espiritualidade hoje, eu vejo assim, coisinha paciência, gratidão, essas coisas eu não quero saber, eu quero saber sobre a nave espacial do ET que vem me buscar para sair daqui. Então eu tenho uma coisa para dizer para vocês, meu querido, o ET, ele tá aqui faz séculos já, entendeu? Ele tá aqui há anos, ser de luz também, e você não foi para lugar nenhum, sabe por quê? Porque na realidade você não fez a tua parte como ser humano, você não trouxe essa frequência, você não aumentou o teu padrão de frequência para que você pudesse ir de encontrar eles. Então, enquanto você não absorver essa informação e você não fizer isso na sua existência como ser humano, a nave espacial vai estar na sua cabeça e você vai ficar dando tchau, pulando, e o cara não vai fazer nada, porque primeiro ele nem vai ver. Porque eles não veem, eles sentem. Então, ser de luz é a mesma coisa, ele não vê o teu corpo físico ou o que você está fazendo, se você, literalmente você bebe, não bebe, come carne, se não, eles querem saber o tanto de frequência de amor que você tem no seu coração. Então, a paciência, esses itens que eu estou falando do quadrinho, para mim, eu acho que é a base da espiritualidade. Se você não compreender isso, você pode fazer quantos cursos você quiser, quantas coisas você quiser, que não vai resolver, porque na hora que você cai, sabe, não tem nenhuma técnica, nenhum curso, ninguém, gente, que vai levantar você do chão se você não tiver essa força interior para se levantar sozinho, entendeu? Eu sei porque eu ensinei tanta gente, eu tratei tanta gente, até
Ser umbralino do umbral, gente, o cara não sai do umbral só porque você quer, ou porque você é fofinho, ou porque você é um ser de luz. O cara só sai do umbral a hora que ele decide que acabou o sofrimento dele. E agora eu só tenho mais um minutinho para dizer para você que é um prazer estar com você e novamente eu confio em você. Eu sei que você vai conseguir. Semana que vem a gente continua. Beijo no coração de vocês. Beijo e fiquem bonita com as receitinhas lá do IGTV, tá, gente? Beijo, prazer imenso ter vocês comigo sempre. Se falamos em breve. Beijão. Tchau.